Lucas 14, de 7 a 14. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, os primeiros lugares, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te reclines no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tornar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante de todos os que estiveram contigo à mesa. Porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse-lhe também ao que havia convidado: quando deres o jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os seus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se tornem a convidar e te seja isso contribuído. Mas quando deres um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribui, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Jesus começa a falar, pois reparou, pois notou, Jesus prestou atenção e viu que aqueles convidados escolhiam os primeiros lugares e propôs uma parábola para que aqueles que estavam na mesa pudessem mudar de atitude e não escolher. Deixar que fossem escolhidos. Viu as intenções daqueles que estavam nos primeiros assentos, nos primeiros lugares. Jesus estava reafirmando a palavra de Deus, que está escrito lá em Provérbios 5:21. Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, a qual observa todas as suas veredas, todos os seus caminhos. Jesus começou a ensinar: todos podem ter sido convidados para as bodas, mas não podem se assentar nos primeiros lugares, não podem escolher, pois pode chegar outro convidado mais digno do que tu. Jesus estava ali e reparou, não na aparência. Jesus via as intenções do coração e como Jesus censurava as intenções do coração daquelas pessoas. Jesus via, como diz lá em Mateus 23, de 2 a 6, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei, e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Jesus observou que aqueles que estavam à mesa se diziam dignos dos primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras. Nas sinagogas se achavam melhores do que os outros por carregarem as escrituras, a fim de serem vistos pelos homens, e por isso se achavam dignos dos primeiros assentos. Mas Jesus viu todas as suas obras que não cumpriam as escrituras, e Jesus, conhecendo os seus corações, continuou falando. Então, quem os convidou poderia ter dito: dê lugar
dê lugar para este aqui sentar, e vocês ficarão envergonhados e terão que se sentar nos últimos lugares. Como diz em Provérbios 25, 6 e 7, não reclames para te honrar na presença do rei, nem te ponha no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhados perante o príncipe. E Jesus continuou ensinando, quando tu fores convidado, sente-se no último lugar. E quando o que te convidou chegar, dirás a ti, sentes aqui num lugar melhor. E será para ti uma grande honra diante de todos aqueles convidados. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Está escrito em Salmo 33 e 18. E Jesus, encerrando a parábola, disse aos convidados, porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Se for convidado e querer ser exaltado, Deus que te convidou te levará para ser moldado, quebrado, e quebrará o vaso de barro, e com suas mãos de oleiro te moldará, fazendo outro vaso, conforme o que aparece bem aos seus olhos fazer. Sabe que essa passagem está lá do oleiro em Jeremias 18, de 1 a 6. Então, levanta-te e desça à casa do oleiro e se humilhe para receber o lugar onde Deus quer te colocar. E receberá o brilho da presença de Deus em sua vida, assim reconhecendo que a cruz é o único motivo da glória, mas ao longo esteja de mim glorificar-me, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6 e 14. Jesus nos nota, Jesus nos vê, Jesus presta atenção em nossas atitudes e quer reparar, Ele quer consertar as nossas intenções e inclinações da nossa alma. Não adianta se esconder. Deus conhece o nosso coração, Ele sonda, Ele esquadrinha todo o nosso interior, todo o nosso pensar e nossas intenções. E Jesus veio para nos instruir através da palavra viva de Deus, dada aos profetas. Então, se importe com o que Deus vê em você. Nós só temos que nos importar, não o que os outros veem em nós, mas o que Deus vê em nós. Aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que Ele, segundo a sua vontade, intercede pelos santos. E sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está em Romanos 8, 27 e 28. Novamente, Jesus nos confronta através da parábola. Jesus nos ama tanto e se importa tanto conosco. Ele não desiste de ninguém, nem dos fariseus e dos escribas. Ele não desistiu, pois em sua caminhada Jesus repetia continuamente e continua repetindo o ensinamento das Escrituras, continua nos vendo e continua cumprindo o chamado do Pai. Por amor a nós, Jesus veio para todos. Os fariseus, os escribas, ficavam ao redor de Jesus,
ouvir os ensinamentos para condenar Jesus através das Escrituras, ou confrontando com suas palavras. Jesus o tempo todo repetia, relembrava as Escrituras do Pai, ajudando a todos ver os seus erros. E o que queria era que houvesse arrependimento naqueles corações, no corações daqueles que não criam nele. E Jesus sabia que no meio daqueles teria os que mudariam de atitude e começariam a crer nele e também no Pai que o enviou. Eu lembrei do principal da sinagoga, o Jairo, que procurou Jesus para curar sua filha, que estava doente, e Jesus foi à sua casa e ressuscitou a sua filha, e Jairo pôde crer em Jesus e receber o milagre em sua casa. Por isso Jesus não desiste, ele continua repetindo, continua relembrando, continua insistindo, continua nos ensinando, continua nos despertando quantas vezes for necessário para dar oportunidade de arrependimento e proporcionar mudança em nossas vidas, reconstruções em nossas vidas. Jesus veio obedecendo o Pai por amor, morreu por nós na cruz, levou sobre si todas as nossas transgressões, os nossos pecados e dores para nos proporcionar a salvação e a graça, o favor imerecido. Jesus pagou um alto preço, o preço de sangue, para nos dar e nos trazer a vida eterna. E Jesus aconselhou também ao que fez o convite para o jantar, que quando deres um jantar, não chame seus amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos para receber recompensas humanas, mas convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e assim serão abençoados, pois esses não poderão dar recompensas. A recompensa será na ressurreição dos justos. Jesus novamente continua falando: ide, pregai o Evangelho, trabalhe para beneficiar o reino de Deus. Não terás recompensas na terra, mas receberás no céu. Retribuir-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus feitos. Dá-lhes conforme o que fizeram as suas mãos. Retribuir-lhes o que eles merecem. Pois, segundo a obra do homem, ele lhe retribui e faz a cada um segundo o seu caminho. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, que não mostra arrependimento, entesourando ira para ti no dia da ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as tuas obras. As passagens bíblicas, Salmo 28:4, Jó 34:11 e Romanos 2:5-6. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Amém.